Olá e seja muito bem-vindo ao meu novo canal Economia para Traders. Eu sou Carmine Cantuária, trader profissional atuante no mercado financeiro e quero te trazer informações sobre como eu enxergo a economia como uma ferramenta para me auxiliar no trade, ou seja, nas negociações no dia a dia na Bolsa de Valores. O meu objetivo não é fazer de você um economista, um macro, um microeconomista, mas sim te dar uma visão geral de como você pode utilizar elementos da economia, sim, como uma ferramenta de confirmação, por exemplo, de um negócio, ou uma ferramenta de contraponto para você deixar de entrar numa operação e, mais do que isso, te ajudar a ter uma visão mais ampla do mercado como um todo e entender como que a economia real se relaciona com a economia monetária, ou seja, a Bolsa de Valores e o mercado financeiro em si. E com isso, poder te ajudar na interpretação das informações e na tomada de decisão no dia a dia na Bolsa. Porque todos nós que estamos no mercado sabemos o quão difícil é, mas que pode ser também divertido e pode ser muito lucrativo. Então, um dos principais pontos, de fundamentos da economia, é a taxa básica de juros. A gente precisa entender como que a taxa básica de juros de um país se relaciona com a sua bolsa de valores e, por consequência, com a sua economia real ali no dia a dia. Você pode tomar muitas decisões de investimento tendo um conhecimento um pouco mais profundo de política monetária e de taxa básica de juros. Em primeiro lugar, o que é uma taxa básica de juros? Vamos tomar como exemplo inicial a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic. A taxa ela é uma referência para os produtos de renda fixa, mas é mais do que isso. Então, sim, ela serve para nortear o rendimento dos títulos de renda fixa do Tesouro Direto, ou seja, títulos de investimento ligados ao governo federal. E aí acaba provocando uma reação em cadeia, porque os títulos privados, por exemplo, os CDBs, que são os títulos bancários, os títulos de renda fixa bancário, eles são vinculados à taxa CDI, que tem uma referência na taxa Selic. E por aí vai. Mesmo os títulos de renda fixa que não são diretamente vinculados ou indexados a taxa Selic, eles acabam tendo um impacto, sendo relacionados sim com a taxa Selic em função da política monetária. E o que é política monetária? Bom, política monetária é o instrumento pelo qual o Banco Central de cada país aperta os parafusos da economia, digamos assim. Afrouxa um pouquinho, aperta um pouquinho. Então existe, por exemplo, política expansionista, onde a intenção dessa política é que haja um maior crescimento na economia real, por exemplo, aberturas de empresas, novos investimentos em fábricas, em expansão de negócios que existem na economia real. E existe a política, digamos assim, que vai focar mais na contração, ou seja, frear um pouco. Por quê? Toda a expansão na economia real ela provoca um efeito secundário, que é a inflação. Então, a inflação ela acaba corroendo o poder de compra das pessoas. Então, tudo tem que ser equilibrado. É um jogo difícil de controlar e é muito difícil fazer política monetária. É fácil criticar, mas entender e fazer é difícil. Então, é normal, é natural que as nações, os estados, eles passem por ciclos onde existe um incentivo maior à expansão da economia, e existem outros ciclos onde é necessário fazer um pouco de um freio para, principalmente, controlar a inflação, porque a inflação é um mal que persegue a humanidade, persegue o capitalismo e destrói valor, corrói o poder de compra das pessoas e principalmente, um dos efeitos principais e muito tristes da inflação é porque ela atinge principalmente as pessoas mais pobres, de categoria, de rendimento, faixas de rendimento ali na base da pirâmide. Quer ver um exemplo disso? Normalmente a inflação ela acaba tendo um impacto muito grande sobre alimentos.
E a gente pode, por exemplo, fazendo uma analogia simples. Uma pessoa que ganha R$1.000, em torno de R$1.000, e ela começa a sofrer com a inflação, ela vai ter dificuldade de comprar coisas para comer. Agora, uma pessoa que ganha R$10.000, por exemplo, ela vai ter a mesma dificuldade, entre aspas, né, para comprar, porque ela está sujeita aos mesmos preços ali no supermercado. É claro que são talvez mercados diferentes, um seja um pouco mais caro do outro pela qualidade dos produtos, sim, mas tirando isso, de qualquer forma, o impacto desse tipo de inflação em pessoas de alta renda é muito menor, ou seja, ela não vai passar necessidade, não vai passar fome. Então o impacto numa pessoa de baixa renda é muito maior, muito triste, muito danoso. Por isso que o país, né, os estados, as nações em geral, cuidam bastante para que a inflação não saia do controle, não crie uma sensação de mal-estar generalizado e leve, por consequência, inclusive a revoltas populares. Em última instância, no último grau, isso sim pode acontecer, né? Guerra civil, saques a supermercados, enfim, você tirar o controle da população, ele perdeu o controle da população. Mas voltando aqui à realidade, né, ao dia a dia do investidor, agora vamos olhar com o olhar atento de um investidor bem informado. E quando a gente fala investidor, a gente está generalizando. Então não estou pensando naquela pessoa, assim como eu, como você, que está ali sentado no seu computador individualmente, operando como uma pessoa física, um CPF, por exemplo. Não, a gente está falando aqui de investidor de grandes fundos de investimentos mundiais que atuam em vários mercados, grandes companhias investidoras, enfim. Ele vai olhar para as taxas básicas de juros, porque o investidor está sempre atrás de prêmio, ou seja, lucro sobre o seu investimento. E é normal, é justo, é assim que tem que ser. Então, ele vai olhar sempre uma análise de risco e de retorno. Ou seja, tem prêmio na renda fixa, tem uma rentabilidade ali sem muito esforço, com baixo risco, legal, vou colocar o dinheiro na renda fixa. Tem prêmio na renda variável, vou correr um pouco mais de risco, mas às vezes você é forçado a ir para a renda variável, justamente pela política monetária. Porque quando a taxa básica de juros está muito baixa, o que adianta você ter um investimento em renda fixa com pouquíssimo risco, mas não ter um rendimento, né? Não ter um lucro. Então você força o investidor informado, esse investidor grande a nível mundial, a ir para a renda variável, ou seja, investir em ações e até mesmo investir na economia real, com a abertura de novos negócios ou expansão dos negócios existentes. Isso é um resumo da política monetária. E tem um detalhe. A política monetária ela está sempre sendo utilizada como um termômetro da inflação. Então, quando você passa por esses ciclos de expansão e a taxa básica de juros, que é o caso do Brasil, né, ela já esteve assim mais alta, aí foi sendo cortada, que chegou nos valores mínimos e agora está aumentando a cada nova reunião do Copom, que é onde é decidida a nova política monetária, a taxa está aumentando. E nesse momento, se a gente olhar somente para as taxas, o Brasil tem uma das maiores do mundo. A gente tem em primeiro lugar a Rússia, com 6,75% ao ano na sua taxa básica de juros. Em segundo lugar, o Brasil, com 6,25%. Depois vem a Índia, com 4%. E a China, com 3,85%. E a gente já viu que eu falei dos BRICS, né? Aí Brasil, Rússia, Índia e China, que são os 4 países aí, os melhores 5 países em desenvolvimento, onde o investidor estrangeiro, bem informado, está de olho, porque normalmente em países que estão em desenvolvimento você tem um potencial de crescimento maior. E aí, ao mesmo tempo, você olha para Estados Unidos, você vê a taxa básica de juros em 0,25% ao ano, né? Vai levar um ano para render 0,25%, que é uma taxa nominal baixa. Então, o normal, né, de um investidor seria olhar para esses países com taxa mais alta e colocar um pouco de dinheiro ali e avaliar o risco do país, é claro. Mas aí tem um segundo detalhe, o investidor ele tem que olhar a inflação. E aí que muda totalmente o jogo. Por quê? Se a gente olhar a inflação do Brasil, por exemplo, a última inflação medida está do mês passado em 9,68% no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, do último ano corrente.
E a projeção é que ela vai aumentar para 10,33. Então, se a gente pega a taxa básica de juros e diminui da inflação, ou seja, o primeiro objetivo de um investimento é render acima da inflação. Então, do que adianta ter uma taxa de 6,25 se a inflação está acima de 6,25, está em 9,68? Isso dá um juro real negativo de 3,43%. E é isso que o investidor olha. E é isso que você tem que olhar quando você está pensando em colocar o seu dinheiro em renda fixa. Não se engane com taxas altas e elevadas. E cuidado, porque às vezes você é forçado a entrar em títulos muito longos, de 5, 10 anos de vencimento, que pagam taxas melhores, mas se você precisar sacar esse dinheiro antes, você vai perder dinheiro. Você corre o risco de perder dinheiro, porque vai ter um desconto. E aí olha o detalhe. Quando a gente coloca o juro real, que é essa continha de subtrair a inflação da taxa básica de juros, o jogo muda. Porque a gente tem, por exemplo, uma potência como os Estados Unidos, que está com juro real negativo de 5,15%, ou seja, os Estados Unidos está com uma inflação de 5,3% e uma taxa de juros a 0,25%. Então, juro real negativo de 5%. E eles já estão começando a enfrentar problemas com isso, né? A desaceleração econômica, tanto que a China é o país que mais cresce. A China é, de todos esses países que eu citei, o único que está com juro real positivo. Ou seja, ela tem uma taxa básica de juros em torno de 3,85% ao ano, já é alta, e uma inflação baixa de 0,8% com projeção de ir para 1%. Então, 2,85% positivo é o juro real na China, por isso que a China é tão atrativa para investidores do mundo todo, né? Não só na economia monetária, como na economia real, também colocando fábricas lá e tudo mais. Então é isso que o investidor olha e é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o risco do investimento, mas a rentabilidade real. Não adianta olhar só para a taxa nominal, que é o que está ali no folheto, né? Ah, Selic 6,25% ao ano, legal. Quanto que está a inflação? Se questione, poxa, a inflação está em 10%, então isso é juro real negativo. Então não vou colocar, vou buscar uma alternativa a outros investimentos. E aí você acaba se forçando a ter que ir para a renda variável, tomar risco, né? E aí você tem que estudar mais para poder fazer operações que sejam estruturadas de menor risco na renda variável. E aí você consegue ter o melhor dos dois mundos, ou seja, uma maior rentabilidade com um risco menor, né, equivalente muitas vezes ao que você teria na renda fixa. Não é igual, é equivalente, é próximo, às vezes um risco ali um pouquinho maior, mas assim calculado, que é um risco que dá para correr, que vale a pena correr em função do prêmio que você vai ter, ou seja, da rentabilidade dos seus investimentos. Bom, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Seu feedback é muito importante para mim, principalmente nesse início de projeto. Então coloque aqui nos comentários, escreva o que você achou, se você conseguiu entender bem, se a linguagem está boa, se os exemplos estão claros ou se ficou alguma dúvida. Eu vou ter o maior prazer em complementar as informações e explicar da melhor forma possível para você. E lembrando que o objetivo é trazer informações da economia para a aplicação prática no trade, no dia a dia da Bolsa de Valores. Um grande abraço, compartilhe o vídeo e eu te vejo no próximo conteúdo.